Ok? Juízes capítulo 4. Vamos ler esse texto para falar da nossa mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre o céu aberto, que é o nosso projeto de vida. E falando de 12 personagens da Bíblia que tinham os céus abertos sobre as suas vidas, ou em algum momento, algumas atitudes dessas pessoas fizeram com que o céu se abrisse e a vida deles fosse totalmente transformada, abençoada, que Deus honrasse grandemente. Amém? Então nós vamos ler Juízes capítulo 4, que diz assim, Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de fogo, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizão. E Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulão e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanamim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim, para o ribeiro de Quizão. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Éber,
tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro, e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevaleceu contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer algumas considerações aqui que são importantes, para depois nos desenvolver o texto e a mensagem, trazer a mensagem para os nossos dias de hoje. Bom, em primeiro lugar, quando nós lemos um texto como esse, a gente fica um pouco diante da cultura que nós vivemos hoje, diante da nossa realidade, a gente fica um pouco assustado com as coisas que a gente lê num texto desse, né? Uma mulher pega uma estaca de uma tenda, coloca na fonte de um homem que está dormindo dentro da tenda, né? E pega um martelo e crava na fonte dele, a ponto da estaca atravessar a cabeça e penetrar a terra. Então a gente fica meio que horrorizado. Mas eu quero assim, te tranquilizar de uma coisa. O texto que nós lemos aqui é um tempo de um povo muito bárbaro. Então as coisas que aconteciam eram coisas horríveis, coisas terríveis para o nosso padrão de hoje. Mas quando nós ouvimos a reação de algumas pessoas, e principalmente a reação do povo de Deus, na verdade eles estão se defendendo de um povo que não tem nenhum tipo de ética, não tem nenhum tipo de respeito. Assim, só para resumir, para você ter uma ideia, era um povo tão bárbaro, esse povo que habitava essa terra, que era chamada terra dos cananeus, dos ferezeus, dos girgaceus, dos queneus. Era um povo tão bárbaro que não havia limite para as atrocidades que eles cometiam. Por exemplo, se eles resolvessem invadir uma aldeia, eles chegavam na aldeia, eles roubavam o mantimento, roubavam os animais, matavam os homens de forma violenta, de forma cruel, de forma humilhante, estupravam as mulheres, levavam as crianças como escravos, os meninos eram levados para depois se tornarem homens escravos, as meninas eram levadas para se tornarem escravas, principalmente escravas sexuais. Então nós estamos falando de um povo bárbaro. Então quando a gente lê as histórias bíblicas, a gente às vezes fica meio aterrorizado assim, mas como é que Deus agia num povo desse? É que na verdade Deus estava preparando um povo para uma outra realidade. E Deus tinha levado o povo de Israel para dominar aquele espaço que até então estava completamente deturpado da vontade de Deus, e estava sendo ocupado por um povo que não temia a Deus em nada, não havia temor de Deus. Eles serviam a vários tipos de deuses, e não era simplesmente servir a um Deus que era uma estatuazinha de uma pessoa, de um animal, de um astro do céu, não. Eram deuses que eles adoravam, e parte de adoração incluía grandes atrocidades. Muitos daqueles povos sacrificavam crianças em forma de adoração. Quando a gente assiste às vezes um filme, que vê lá no filme que vão sacrificar uma virgem, vão sacrificar uma criança por causa da chuva, por causa da colheita ou coisa parecida, aquilo ali, irmãos, não é simplesmente uma criatividade da mente humana, não, é algo estudado de realmente existir um povo na terra, e existe até hoje, só que hoje de uma forma mais sutil, mas ainda existe, irmãos, ainda existe. Então é importante fazer esse comentário para você não ficar horrorizado quando a gente lê um texto como esse e ver uma mulher com uma prática como essa, ok? Segunda observação que eu acho que é importante a gente fazer: o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram comandado por Moisés. Moisés foi um líder assim extraordinário, e Moisés
ele não chegou a entrar na terra prometida, ele chegou nas imediações da terra, liderou o povo de Israel durante 40 anos, e depois quando chegou nas imediações, ele morreu, ele não entrou na terra prometida, mas ele preparou um sucessor chamado Josué. Josué entrou na terra de Canaã, conduzindo o povo de Israel, e começou um processo de posse da terra, mas ela não aconteceu assim, na sua totalidade, de uma vez só, não, foi um processo gradativo. Agora, quando Josué morreu, até Josué, havia uma liderança muito forte. Josué, ele era um general, ele era um líder, ele era um homem destemido. O papel de Josué é aquele papel de general. De Moisés era um pouco diferente, era mais um caráter, Moisés abrangia tudo, mas ele tinha mais um caráter espiritual. Josué, ele era guerreiro, então Deus precisava de alguém guerreiro, né, muito treinado nessa parte. Por quê? Porque Israel enfrentaria um povo bárbaro, então precisava de um líder destemido dessa maneira. Então Josué, a liderança dele foi uma liderança mais militar. Então o papel de Josué sobre o povo de Israel na conquista de Canaã foi fundamental. Agora, quando está terminando o tempo de Josué, o povo já está praticamente estabelecido na terra de Canaã. Ainda existem territórios para ser dominado, ainda existem muitos povos bárbaros ali para serem destruídos, mas o povo pelo menos está acampado na terra de Canaã, já está plantando, já está produzindo, já está colhendo, eles já estão se estabelecendo. A partir de Josué, não existe mais nenhuma liderança forte, nem na área espiritual e nem na área militar. Então o povo deixa de ter aquela referência de liderança. A partir daí, Deus começa a levantar juízes para julgar o povo de Israel. Qual que era o papel dos juízes? Os juízes, eles tanto serviam para aconselhar o povo com relação a decisões, para resolver conflitos e questões políticas administrativas do povo, certo? E também o juiz tinha o papel de fazer a ligação do povo com Deus, de dar resposta para o povo. Então, quando o povo queria consultar a Deus, o povo procurava o juiz. E de tempo em tempo, Deus levantava um juiz que tinha um respaldo maior diante do povo. Então o povo identificava aquele juiz como sendo a voz de Deus, como sendo alguém que Deus estava usando para trabalhar a vida deles. Mas o juiz, ele não tinha uma liderança total do povo de Israel. Quer dizer, o povo de Israel naquele período assim, eles meio que faziam o que queriam, seguiam algumas regras estabelecidas por eles mesmos, algumas regras que foi deixada por Moisés e por Josué, mas no geral era meio que cada um por si, Deus por todos. Até o momento em que se levantava um juiz com uma posição mais forte e dava meio que um equilíbrio do povo de Israel, porque Israel ainda continuava sendo muito bombardeado e atacado por aqueles povos bárbaros que habitavam a terra de Canaã. Então havia uma necessidade sim de uma organização, mas eles não tinham uma organização assim bem concentrada. Era meio que uma coisa assim, meio que, né? Um tempo a gente está bem, outro não. Durante quanto tempo, irmãos? 350 anos o povo de Israel viveu desta maneira, morando em Canaã e tendo um juiz para liderar. E quem nós vamos falar hoje é de uma mulher chamada Débora. Débora foi a quarta juiz de Israel. Quando Débora ela começou a julgar Israel, que ela ganhou esse respaldo e esse respeito pelo povo de Israel, quando ela começou a julgar, e ela ficou nessa posição de destaque sobre Israel durante 40 anos. 40 anos ela teve esse destaque no povo de Israel. Quando ela começou a julgar, havia um rei, havia um camarada lá chamado Jabim. Ele tinha um povo bárbaro.
E ele tinha um comandante chamado Cícera. E esse Jabim, ele criou um exército muito poderoso. E ele construiu 900 carros de ferro, Esses carros de ferro comportavam 2 soldados em cima desse carro de ferro, puxado por um cavalo. E esse carro, por que ele era chamado de carro de ferro? Porque ele era feito totalmente de ferro. A estrutura era de ferro, as rodas eram de ferro, e nas rodas haviam como que lanças e espadas, muito afiadas. Então quando eles atacavam um pouco, uma das armas que eles usavam, além dos soldados que iam a pé, a infantaria que ia a pé, eles iam primeiro com os carros na frente, porque parte dos soldados inimigos eles já eram eliminados, com aquelas espadas nas rodas girando, já ia cortando um monte de gente. Mas aqueles 2 soldados que estavam empunhando cada um uma espada e um escudo na mão. Mas uma das estratégias deles era o barulho. Por quê? Conforme os cavalos trotavam no cascalho, na terra, as rodas de ferro iam batendo nas pedras, aquilo ia provocando barulho. Os soldados iam batendo a espada contra o escudo. Então você imagine 900 carros, 900 cavalos, 1.800 soldados batendo uma espada de ferro no escudo de ferro. Imagina o estrondo que isso dava. Então isso já intimidava os inimigos. Os inimigos já ficavam com medo quando via aquele ruído, aquele barulho, principalmente no vale. O inimigo estava, que nem no caso aqui de Israel, o Israel estava lá com 10.000 soldados lá no monte. E lá no monte eles começaram a ouvir o ruído lá no vale, que era o exército de Cícera, com o rei Jabim, aquele barulho. Então os soldados ficavam com medo. Quer dizer, o soldado já ia para a batalha, já ia meio temeroso, quer dizer, já se tornava uma presa fácil. Amém? Entendi? Muito bem. Deus, quando começa a usar de uma forma mais pública a vida de Débora, ela chama, deixa eu só identificar aqui que é muito nome estranho, tá? Chama Baraque e diz para ele o seguinte, porventura Deus já não deu a vitória para o povo de Israel? Não é Deus que está dizendo que nós vamos ganhar? Por quê? Porque já havia uma consulta diante de Deus. Débora já havia profetizado, Débora já tinha alertado o povo, Débora já tinha motivado o povo, que Deus já havia revelado para ela que Israel ia ganhar a batalha contra Jabim. Só que Israel estava com medo, e esse líder de Israel chamado Baraque estava intimidado. Ele era um líder militar, ele tinha 10.000 soldados apenas de 2 tribos. Você vê que eram 12 tribos de Israel, só 2 estavam com ele. As outras 10 estavam assim, não, a gente não quer arrumar briga com Jabim, nós queremos ficar de boa, Mas 2 tribos, que é Naftali e Zebulão, eles estavam dispostos, porque eles sabiam que eles tinham que conquistar. Mas então agora Baraque, ele está um pouco intimidado diante da batalha. Então a profetisa, a juíza Débora, ela chama Baraque e diz assim, mas porventura Deus já não disse que me deu vitória? Já não disse? E aí Baraque diz para ela assim, eu só irei para a batalha se você for junto comigo. Porque havia, irmãos, uma cultura mística naquele povo, que é o seguinte: sempre que alguém se levantava, sendo da parte de Deus, ou sendo de qualquer outro tipo de Deus, sempre que alguém se levantava com uma aparência de vidente, uma aparência de profeta, uma aparência de feiticeiro, eles tinham uma concepção que se eles fossem para uma batalha, a presença daquela pessoa junto da batalha garantiria a vitória. Mas se a pessoa não fosse para a batalha, eles se sentiriam desprotegidos. É como se fosse assim, que aquela pessoa, o Deus que ela servia, criasse sobre ela um escudo de proteção. Então aonde ela estivesse, a proteção estaria junto. Então Baraque, ele também carregava essa cultura mística. Então ele disse para Débora, não, se você for comigo, aí eu vou com a certeza que não ter a vitória. Mas se você não quiser ir, eu nem vou. E aí Débora diz, não, vamos lá, porque eu tenho certeza da vitória. Agora, veja bem, olha só. Débora disse assim, mas por causa do teu comportamento, por causa da tua falta de coragem,
de confiança no Deus verdadeiro, Deus vai dar a vitória. Mas a honra da batalha não vai ter nas tuas mãos. Por quê? Como é que funcionava? Deixa eu te explicar para você entender a cultura. Quando dois povos, dois reis, eles brigavam, duas nações se confrontavam, havia aqui meio que um código de ética, um código de honra, que dizia o seguinte: aquele comandante daquele exército, se aquele exército for subjugado, no quente da batalha, um soldado não pode matar o comandante do outro exército, não pode. Pode prender, pode segurar, mas não pode matar. Por quê? Para mostrar honra do exército que está ganhando a batalha, é o comandante desse exército é que tem que matar o comandante do outro exército. Aí ele vai se sentir honrado. Então era muito normal, irmãos, numa batalha, o do lado de cá ganhou do lado de lá. Aí o comandante daqui foi lá, né? Quando era comandante, eles matavam. Os reis, às vezes, eles poupavam, né? Às vezes matavam, mas às vezes poupavam. Por uma questão de um código de honra. Mas digamos, o comandante daqui matava o comandante de lá, cortava a cabeça, e aí chegava no arraial desfilando no cavalo, segurando a cabeça dele na mão. Aí todo mundo aplaudia, fazia festa. Então ele ganhava uma proporção diante do povo muito grande, porque ele era visto como herói. Ele era visto como herói. Então é lógico que para Baraque seria importante ele ter matado Cícera, cortado a cabeça e trazido a cabeça de Cícera. Mas Débora falou para ele assim, ó: por causa da tua falta de confiança em Deus, Deus não vai entregar Cícera na tua mão, vai entregar na mão de uma mulher. Aí tudo bem, aí eles vão para a batalha. Só que o exército de Cícera, irmãos, além de ter 9.000 carros de ferro, 1.800 soldados de carro, eles tinham um exército armado muito grande, muito maior que o de Israel. Então eles estavam assim: como é que 10.000 homens nós vamos vencer com esse exército? E Débora disse assim: não, é hoje o dia que Deus vai dar o livramento. Eles descem. Quando o povo de Israel está descendo o monte, Cícera está lá no vale, desfiando seus carros, provocando aquele barulho. Havia um rio, e esse rio veio, deu uma enchente repentina no rio, e parte dos soldados de Cícera foi arrastado por aquelas águas, e morreu afogado. A outra parte, principalmente os carros de ferro, o que aconteceu com aquela carreata de ferro? Ficou tudo trancado naquela lama seca. E aí Israel se fez valer disso, desceu lá, aqueles soldados tudo equipados com aquelas armaduras fortes, aqueles negócios. Israel chegou lá e venceu a batalha. Quando Cícera percebeu que a batalha estava perdida, e aí o Baraque aproveitou: não, vamos lá, gente, vamos lá, e atacaram, e aí o pessoal começou a fugir, e na lama, e não conseguiam, e aí Israel foi para cima, e Baraque foi para cima perseguindo, e eles fugindo, eles estão matando todo mundo. Cícera correu, fugiu para não morrer. E havia uma tribo, que era a tribo de Éber, que eles tinham um acordo com o rei de Jabim. Então eles tinham paz entre eles. Então quando Cícera olhou para a tribo ali próxima de Éber, ele disse: não, esses aqui são amigos, eu vou lá, porque daí lá eu vou ser acolhido. Quando ele chegou, a esposa de Éber estava diante da tenda, e quando ela viu Cícera, ela disse: ah, meu senhor, entra aqui, porque eu sabia da batalha. E Cícera entrou. Quando entrou, ele disse assim: me esconde aqui, que nós perdemos a batalha, e eu estou com sede, me dá água para tomar. Em vez de dar água, a esposa de Éber deu leite. Foi lá, criou aquele odrezinho, né? Não tem uma cultura quando a pessoa não está com sono de noite? Ah, não estou conseguindo dormir, vai lá, esquenta um leitinho, morninho, toma, né? Deita, dorme tranquilo. Foi a estratégia da esposa de Éber. Em vez de dar água, matar a sede, ela deu leite para ele tomou aquele leitinho, deitou dentro da tenda, ela jogou um cobertor em cima dele. Ele estava exausto, cansado, por causa da batalha e por causa da fuga, e emocionalmente abalado por causa da derrota. Aí ele se sente protegido, se sente quente, né? Guardado, escondido dentro da tenda, e o que acontece? Ele adormece. A esposa de Éber vai lá, pega uma estaca da tenda, coloca na fonte dele, pega um martelo, crava a cabeça dele dentro da tenda.
E aí a vitória, em vez da honra ir para Baraque, a honra da vitória sobre o povo de Jabim vai para a esposa de Heber. Amém? Isso aqui é só para esclarecer, introdução. Agora vamos falar dessa personagem tão importante chamada Débora. Amém? Vamos ver alguns atributos desta mulher que tinha. Não é que ela provocou o céu aberto sobre a sua vida, ela tinha o céu aberto sobre a sua vida. Ela tinha. Débora é uma grande inspiração para nós, porque ela tinha o céu aberto sobre a sua vida. Vamos ver alguns atributos dessa mulher. Primeiro, ela era uma mulher sábia. Conforme diz a Bíblia, lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Observe que no versículo 4, Juízes 4, a Bíblia diz assim: é Débora, mulher profetiza e mulher de Lapidote, julgar Israel naquele tempo. Débora era uma mulher sábia. Sabe o que significa Débora? Débora significa abelha. Sabe o que significa o nome do marido dela? Lapidote. Significa tocha de fogo. Aqui nós podemos fazer uma junção das duas coisas para poder entender um pouquinho o que é uma mulher sábia. Você já imaginou uma mulher numa cultura diferente, irmãos? Que as mulheres, elas não tinham direito, as mulheres não tinham destaque, as mulheres, elas não eram levadas muito a sério. Uma mulher que se torna profetisa e juíza, casada. Uma mulher casada, sabe o que significa, irmão? Ela era uma mulher sábia que tinha um lar equilibrado, ela tinha credibilidade na casa dela. A vida dela, o exemplo dela, o posicionamento dela, a vida com Deus que ela tinha, começou dentro de casa. Porque não há menção de nenhuma interferência do marido, nenhuma oposição. Ao contrário, a Bíblia faz questão de dizer que ela era mulher de uma tocha de fogo. E era o significado do nome dela é abelha. Como é que é uma abelha, irmãos? A abelha produz um mel. E a própria terra de Canaã, quando Deus faz menção à terra de Canaã para o povo de Israel no Egito, ele diz assim: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, dando referência da doçura, da riqueza, da prosperidade. Débora era uma doçura. Você sabe como é que é a abelha, né? Mexe com a abelha não. A abelha produz mel, mas a ferroada da abelha também é muito dolorosa. Eu creio que Débora era isso. Ela era uma mulher guerreira. Porque quando Baraque diz assim, ó, eu só vou para a batalha se você for junto, ela disse: vamos lá, estamos no negócio. Ela era uma mulher guerreira. Mas tudo isso começou dentro de casa. Dentro de casa. Irmãos, o primeiro lugar que nós temos que ganhar o respeito como pessoas de Deus é a nossa casa. É o primeiro lugar que nós temos que ganhar o respeito como homem de Deus, como mulher de Deus, é dentro da nossa casa. É com os nossos filhos, é com a esposa, é com o marido, é com os familiares. São dessas pessoas que primeiro nós temos que conquistar o respeito. E Débora tinha esse exemplo. Débora se posicionava como uma mulher sábia, uma mulher que tinha conquistado a sua casa. Eu creio que o marido admirava, dizia: minha esposa profetiza, a minha esposa é uma juíza, é a juíza de Israel. Ela conquistou, e somente uma mulher sábia consegue isso, irmãos. Ter um equilíbrio dentro da sua casa, ter um equilíbrio no seu casamento. Às vezes eu faço algumas brincadeiras e uso até algumas frases, mas são somente verdade. Tem uma frase que eu digo assim, ó: uma mulher sábia pega um prato de arroz e um ovo frito e faz dele um banquete para o seu marido. Uma mulher tola pega toda a variedade de comida e traz para o marido uma miséria. Faz daquele almoço, daquela refeição, uma miséria para o seu marido. Tem um ditado também que a minha sogra tem, que ela diz assim, que uma mulher tola, o marido coloca diapapa dentro de casa, e ela esvazia com uma mulher. E é verdade. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe que fica a sua casa. A mulher só não conquista o que ela não quer. Se a mulher soubesse a capacidade de liderança que as mulheres têm e de influência, ela só conduziria o homem, o marido e a família só por lado do dom. O problema é que muita mulher não usa sabedoria.
Aí conduz por lado errado, desvia o marido, afasta ele, coloca ele distante dentro de casa. Uma mulher sábia não, uma mulher sábia traz o marido para perto de si. Uma mulher sábia, irmãos, não tem um homem que não seja transformado. Tinha um vizinho do meu pai, que ele tinha um ditado, seu Ernesto, ele dizia assim, ó, na maioria das vezes as mulheres têm razão, mas elas não podem saber isso. O que ele queria dizer, irmãos? Que na maioria das vezes as mulheres têm razão. O problema é a forma como usa isso. Uma mulher sábia, ela conquista primeiro a sua casa, com o seu comportamento, com a sua atitude, com o seu testemunho, com o seu bom exemplo, com o seu temor a Deus, com o seu respeito ao seu marido e à sua família. Débora tinha isso, era um dos atributos de Débora, ela era uma mulher sábia. O segundo atributo que eu encontrei aqui na vida de Débora, ela tinha uma vida com Deus. Ninguém se torna uma profetisa, ninguém se torna uma juíza de um povo tão forte como o povo de Israel, se não tiver uma vida com Deus. Você pode ver que todos os personagens da Bíblia, que tiveram destaque, e que Deus permitiu que o nome deles fosse escrito no livro, na Bíblia, fosse escrito na história de Israel, todos eles tinham essa particularidade, tinham uma vida com Deus de verdade, de verdade. Ter uma vida com Deus é um atributo importante na nossa vida. Ter uma vida com Deus de verdade. Não espere receber. Não espere receber apenas por causa da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Ainda bem que Deus é misericordioso, irmãos. Ainda bem que Ele é misericordioso. Mas eu não posso ficar esperando para receber apenas pela misericórdia de Deus. Eu tenho que receber de Deus por causa da minha intimidade, da minha vida com Ele, de ter uma vida com Ele, de andar com Ele, de agradar a Ele, de deixar Ele feliz. O que é melhor para um pai? Dar algo para o filho, porque o filho fez por merecer, porque o pai se alegra, o filho diz assim, meu filho é tão obediente, meu filho é tão bom, eu vou dar isso para ele. Do que o pai diz assim, vou te dar porque eu sou teu pai. Débora tinha uma vida com Deus, ela chegou aonde chegou porque ela tinha uma vida com Deus. Um outro atributo que eu encontro na vida de Débora, olha só o que diz o versículo 5: e ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora. Olha, tinha um lugar que recebeu o nome dela, é uma prova que ela tinha uma vida com Deus ali. E o que acontecia nas palmeiras de Débora? Era entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela tinha uma igreja lá embaixo das palmeiras, o povo ia lá. Por que o povo ia lá, irmãos? Por quê? Porque ela construiu uma história. Ela tinha um currículo de a vida com Deus. Não é uma coisa que nasceu de um dia para o outro, irmãos. Não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Olha, tem uma juíza lá embaixo da palmeira. Não. Ela foi conquistando o seu espaço. Ela foi conquistando o seu espaço dentro de Israel. Ela construiu essa história. Não foi uma coisa noite por dia. Eu fiquei imaginando essa semana, estudando esse texto, preparando a mensagem, orando. Eu fiquei pensando, como é que será que Débora fazia? Aí eu fiquei imaginando assim, ó, que Débora olhou aquelas palmeiras e disse assim: que lugar bom para orar, que lugar para buscar de Deus. E ela ia para lá. Eu creio que ela começava a orar, a buscar de Deus. Eu creio que em alguns momentos ela levou o marido a orar e disse: amor, vamos orar juntos aqui, ó. Aqui Deus tem falado tanto comigo. Em outros momentos ela pegava os seus filhos e levava lá e começava a falar das coisas de Deus para os seus filhos. E ao longo do tempo, algumas pessoas talvez começaram a identificar Débora. Não, Débora é uma mulher de Deus. Eu vejo Débora sempre orando naquela palmeira. Aí alguém precisou de um conselho, conversou com a Débora. A Débora disse: não, olha, eu vou orar por você. E eu orei, Deus disse: não, faz assim. E ela disse: não, vou te dar esse conselho, faz assim. A pessoa fez, deu certo, foi abençoada, contou para a vizinha, para o amigo. E as pessoas começaram a procurar Débora. Então ela foi construindo uma história, com relacionamento com Deus, fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, seguindo a direção de Deus. Ela construiu, ela montou o seu currículo. Assim vai na nossa vida, irmãos, tanto profissional, financeira, como na vida familiar. Quando não era convertido, eu tinha um estilo de vida.
a minha família, os meus amigos, a minha esposa, os meus filhos, poderiam olhar para mim, para o meu estilo de vida. Será que hoje eu teria um respaldo de respeito, de honra, de reconhecimento e de influência na vida dessas pessoas que me conheceram lá atrás, se ao longo do tempo não tivesse construído uma história de uma vida com Deus? As pessoas que me acompanham há mais tempo, que depositam tanta credibilidade na gente, que às vezes mandam uma mensagem: pastor, ora por mim, estou precisando, né? O outro manda uma mensagem: pastor, faz uma oração pela minha família e tal. Será que se ao longo do tempo não nos acompanhasse, será que esse saberinho da integridade, da retidão, não, é uma coisa que a gente constrói. A gente constrói ao longo do tempo. Essa semana, eu estava conversando com a pastora, assim, a gente conversa, meio brinca, né? Falando algumas coisas. E aí ela fez uma pergunta para mim. A pergunta assim mais do nosso relacionamento, né? Não vou expor isso aqui. Eu quero pegar o fio da meada. E aí eu respondi para ela assim, que de vez em quando ela pergunta para mim, disse assim: amor, você tem ciúme de mim? E aí eu tenho uma resposta para ela, mas é uma resposta machista, tá? É uma resposta machista. Eu digo assim: eu não posso dizer para ti se eu tenho ou não tenho, vou deixar você na dúvida. Porque para mim ciúme é um sinal de fraqueza. Então eu não posso mostrar a minha fraqueza. Então eu não digo. Ela não sabe, agora ela pergunta. Mas fala a verdade, você não tem um pouquinho de ciúme comigo? Eu digo: não. Sinal de fraqueza, eu não vou me expor, né? E aí ela fez uma outra pergunta para mim, semana. Ela disse assim: tá, mas você confia em mim? Eu olhei para ela assim e falei: eu confio em ti. Sabe por quê? Porque durante esses 28 anos que estamos juntos, você nunca fez nada que pudesse colocar em jogo a tua honestidade e o teu caráter. Aí eu brinquei para ela, e falei assim: eu conheço o teu caráter, eu sei que você não é dessas coisas. Então eu confio em ti. É uma coisa que nasce de um dia para o outro, irmãos? É uma visão apenas de um homem apaixonado? Porque tem homem apaixonado que se cega, né? Ah, eu confio. Confia, coitado. Jesus, misericórdia dele, né? Não, irmãos, é uma coisa construída. É por isso que às vezes tem homem que diz assim: você não confia em mim, você tem que confiar em mim. Mas não constrói isso. Só dá sinais de que não merece confiança. Como é que você acha que Débora chegou onde chegou, irmãos? Ela chegou porque ela conquistou aquele espaço, com o seu bom testemunho, com a sua vida com Deus, o respaldo que Deus dava para ela nas orações que ela fazia. Ela construiu. Irmão, não espere as coisas acontecer da noite para o dia. Você quer? Nós estamos falando de projeto de vida, você vai fazer o teu projeto de vida. Não sei exatamente o que você vai colocar aqui nesse papel aqui. Quero acreditar que você vai colocar coisas da família, espiritual, ministerial, mas também financeiro, material. Construa a tua história. O projeto é isso, é construir uma história com Deus, uma vida de integridade, de retidão, de honestidade, de caráter. Muitos de nós, o nosso caráter estava fragmentado antes da conversão. Quando ele se converteu, o que aconteceu no nosso caráter, irmãos? Deus pegou e lavou. Agora eu tenho que começar a pegar princípios de Deus e ir preenchendo aonde estava fragmentado, colocar de volta. E aí o azeite do Espírito Santo vai moldando. E a gente vai começando a ter um caráter, como diz o apóstolo Paulo, a semelhança de Cristo. Isso é construir uma história. Isso é construir uma história. Amém? Já vou caminhar para encerrar. Um outro atributo, o último atributo. Débora quebrou um padrão. Irmãos, não existe na história de Israel nenhuma mulher que foi rainha, que tenha sido juíza, que tenha sido sacerdote. Não existe na história. Ela é a única mulher que assumiu um posto de liderança de tanto destaque em Israel. Ela se tornou juíza, a quarta juíza de Israel. Nenhuma outra mulher chegou nesse ponto. O que Débora fez, irmãos? Ela
quebrou um padrão. Eles estavam acostumados, juiz sobre Israel, homem, rei sobre Israel, um homem, sacerdote sobre Israel, um homem. O ser humano cria padrão. Você sabe o que é criar padrão? É ter religiosidade. Eu acho que Deus tem que fazer desse jeito, tem que ser dessa forma. Se não for assim, Deus não faz. Deus, ele não precisa de um padrão, irmãos. Um padrão para mudar nossa história, para nos abençoar. Deus não precisa de um padrão. Aliás, Deus, ele não está preso a nenhum tipo de padrão. Débora quebrou um padrão. O seu posicionamento, com a sua atitude, ela mudou o curso da história de Israel. Ela mudou o curso da história. Quantos você acha que fez cara feia? Quantos você acha que não se sujeitou à liderança de Débora? Quantos ficaram lá meio emborradinhos? Mas é uma mulher, dá para confiar em mulher? Mas ela quebrou esse padrão, quebrou o tabu. Era da sua atitude. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Um posicionamento para quebrar padrões. O mundo está acostumado com um padrão, um tipo que foi criado pelo mundo, pela sociedade. Mas nós, como cristãos, temos que mostrar que é possível quebrar esse padrão. É possível quebrar esse padrão. Deus não está sujeito a nenhum tipo de padrão que o ser humano tenha criado. Talvez o mundo está dizendo para você assim, ó, você não é capaz de fazer isso. Você não tem o padrão, você não tem o estilo que o mundo espera. Você tem que mostrar que a sua atitude, seu comportamento e na direção de Deus, que você não está preso debaixo do padrão. Que você é aquilo que Deus quer que você seja, do jeito que Deus quer que você seja. Nós não temos que andar debaixo de um padrão que a sociedade impõe para nós. Nós temos que andar debaixo de um padrão que é ditado pela Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz para mim que eu tenho que ser. É isso que eu tenho que ser. Eu não tenho que ser Maria vai com as outras. Eu não tenho que se sujeitar à vontade da sociedade. Eu tenho que me sujeitar à vontade de Deus. Débora tinha uma vida com Deus e Deus disse, você vai ser juíza sobre Israel. E ela disse, amém, eu vou ser. O que vão pensar disso? Não quero saber o que vão pensar disso. Eu quero saber o que Deus pensa disso. Eu não quero saber o que o meu amigo vai pensar se eu me posicionar espiritualmente. Eu não quero saber o que meus familiares vão pensar se eu me posicionar espiritualmente. Eu quero saber o que Deus vai pensar, porque eu não estou caminhando debaixo do padrão humano. Eu estou caminhando debaixo da vontade de Deus. Mas a maioria faz isso. A maioria pensa assim. A vontade do povo é a vontade de Deus. Mentira, não existe isso na Bíblia. Nunca foi dito que a vontade do povo é a vontade de Deus. Um dia eu vi até um político mencionar isso. Vocês sabem que a Bíblia diz, né, que a vontade do povo é a vontade de Deus. Falei, da onde está escrito isso na Bíblia? Isso é um ditado popular mentiroso, enganoso. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Eu não ando debaixo do padrão. Débora não andava debaixo do padrão. Não ande debaixo do padrão humano. Porque é legal. Porque todo mundo faz. Pastor, é para esse lado que o mundo está andando. Jesus disse assim, vós sois o sal dessa terra. Vós sois o sal dessa terra. Nós temos que fazer a diferença. Débora fez a diferença. Qual o resultado? Deus honrou ela nessa batalha contra o povo de Jabim. Se você estiver fora do padrão do mundo, mas estiver no padrão de Deus, o céu está aberto sobre a tua vida e Deus vai te honrar. Vai te honrar na tua família, vai te honrar no teu trabalho. Meu irmão, pode ficar tranquilo. Pastor, eu estou enfrentando uma perseguição no meu trabalho. Estou tentando puxar meu tapete. Pastor, comecei um empreendimento, mas é muita concorrência, não dá certo. Fica tranquilo, irmão. Deus vai te pegar lá de baixo e vai fazer assim, ó. Te colocar em destaque. Vai te colocar em destaque. Deus vai te honrar. Se você tiver alguns atributos desses que eu mencionei hoje, o céu estará aberto sobre a tua vida e Deus vai te honrar. Está faltando hoje? Talvez está faltando hoje para você. Confie em Deus. Confie no Senhor. Deus vai te honrar. Deus não vai deixar faltar, não. Deus vai te honrar. Menos que você esperar.
Você vai ver a mão de Deus agindo sobre a tua vida. Você está sendo humilhado hoje. Você está sendo humilhado, empurrado para baixo. Está sendo desprezado. Você acha que não está sendo valorizado por algumas pessoas como você gostaria de ser valorizado? Deixe Deus te honrar. Deixe Deus te valorizar. Deixe Ele te honrar. Porque quando Deus nos honra, irmãos, não existe povo de Jabim que nos derrube. Pode vir 900 carros de ferro. Deus faz o rio sair do seu leito e afundá-los no meio da lama. Se o céu estiver aberto sobre a tua vida, os que te perseguem vão patinar na lama. E você vai ter a vitória em nome de Jesus. Amém? Você coloca em pé para mim orar por você nesta manhã.